acontece é assunto. 9h23, 18 graus nesta manhã de céu encoberto, manhã de segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Março, que é o mês da mulher e o mês consagrado a São José. E o assunto desta manhã aqui no Temática vai ser uma conversa com Augusto Facina, ele que é psicólogo, coordenador do CREAS, sobre a situação dos moradores de rua em Marau, principalmente. Claro que temos uma realidade hoje que atinge não só Marau, mas o nosso estado, o Brasil e o mundo, né? Quando se fala em moradores de rua, né, Augusto? Então, vamos cuidar da nossa realidade aqui, da nossa querida Marau. Augusto, outra vez, que bom tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo aqui. Bom dia, Maculão. Bom dia aos ouvintes e agradeço desde já pelo convite de estar aqui na rádio, né, podendo falar de algumas temáticas que são importantes assim para nossa sociedade e principalmente para o nosso trabalho, que é do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde nós trabalhamos com situações de violação de direitos, né? E moradores de rua é um dos nossos públicos com quais nós trabalhamos lá no Centro de Referência e tanto também no CRAS e na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Augusto, Marau, março de 2022. A nossa realidade nesse momento, ela te preocupa ou não? Ela sempre nos preocupa, né, Macula? Mesmo que tenha uma pessoa somente na rua, duas, três, ela acaba sempre nos preocupando pelas questões das violações de direitos que estas pessoas podem estar vivenciando, né, está ocorrendo com elas, por causa que o ambiente da rua ela acaba sendo mais propício a algumas violações de direitos, né? De violência, do uso, né, abusivo de drogas, de álcool, né? Então a nossa preocupação com os moradores de rua, ela perpassa por essas questões também, né? E agora com a chegada do outono e o frio vindo também, né? Então acaba nos trazendo essas preocupações com essas pessoas, né? Então essas questões nos deixam preocupados, né? Quanto a um número expressivo, né, e aumento de pessoas em situação de rua no município de Marau, ainda isso nós podemos dizer que estamos, assim, de certa forma, atentos, né? Não vou dizer a palavra tranquilo, porque a gente fica, né, preocupados com essas situações, mas não houve, assim, um aumento considerável, mesmo com as questões de pandemia, né? O nosso município de Marau houve um desenvolvimento, ainda há um desenvolvimento econômico e há infraestruturas e políticas públicas direcionados ao desenvolvimento econômico e de trabalho no município, né? Então não nos preocupa em relação às questões dessa esfera, né? Então não é por uma questão de falta de trabalho, né? Não é uma questão de falta de investimento público, né? De recursos para essas questões. São questões que já advêm de muito tempo que trazem essas pessoas a essas situações que elas vivenciam hoje. Nós temos no município de Marau um fenômeno que a gente chama de migratório, assim, de pessoas que acabam passando pelo município, ficam por algum período no município, por alguns dias, né, às vezes meses, residindo no espaço público, né, nas ruas, em áreas verdes, né, e acabam utilizando esse espaço para sobreviver, né. Aí durante o dia acabam entrando no mercado informal de trabalho, né, acabam realizando algumas atividades ou acabam buscando doação na própria Avenida Júlio Borella, junto às sinaleiras, né, e que acabam recebendo seus recursos, seus fomento de vida, né? Algum dinheiro, alguma alimentação e acabam ficando por algum período aqui no município. Nas nossas abordagens sociais realizadas através do CREAS, através da nossa equipe, dos nossos estagiários, né? O que a gente percebe, assim, são a quebra de vínculos e algumas pessoas vêm para o município de Marau porque Marau é uma cidade acolhedora e, além de acolhedora, é uma cidade segura, né? Nós não temos uma violência urbana que colocariam eles em risco de estarem na rua. Então, eles acabam ficando aqui no nosso município também por essas questões. Por alguns conflitos que acabam tendo no seu município, né, de origem, e aí acabam vindo para cá para não sofrerem mais as agressões naquele período. E aí acabam, às vezes, passando por esse tempo aqui no município, acabam daí também as situações se acomodando no seu município de origem e acabam retornando.
O interessante dessas pessoas que passam, algumas são de diversas idades, né? Nós temos, não temos crianças e adolescentes nessa situação no município. Há 10 anos que eu estou aqui no município de Marau, nós não tivemos situação de rua de crianças e adolescentes como nas grandes cidades, né? Então, moradoras, né? Crianças moradoras e nem adolescentes, só adultos que acabam passando, mas das diversas idades, de 18 a 59, 60, 70 anos, que passam assim pelo nosso município. Não são moradores aqui do município, né? Aqui do município nós temos 3 situações que ficam, são moradores, que acabam aí, né, agregando outras situações junto com eles, assim, né? E outros são os que passam, como eu falei. A maioria delas, uma da curiosidade, embora há uma quebra de vínculo com seus familiares, quando a gente consegue localizá-los, a gente faz o contato com os familiares. E eles estão sempre abertos a tentar ajudar, né? Estão sempre abertos a acolher novamente essa pessoa, né? E às vezes já está com seus vínculos, já são moradores de rua há anos, né? A maioria deles há mais do que 2, 3 anos de vida de rua, assim, né? Estão aptos a recebê-los de novo. Mas a pessoa não quer retornar, né? Porque ela acaba tendo seus vínculos de rua, tem os seus vínculos sociais já estabelecidos na rua, a rua já acabou fazendo esse acolhimento e eles já acabaram acostumando a essa vida, né? E assim acabam vivenciando os seus fatores, né? Então nós temos que, quanto política pública da assistência social, um decreto de 2020 que veio nos fortalecer também em relação a isso, né? E a buscar garantir esses espaços para que eles tenham, né? Nós não temos como diretrizes de atuação a coação de retiradas deles na rua, né? Tem muitas pessoas que acabam nos telefonando, solicitando que a gente retire eles daqueles espaços, né? Nós não podemos retirar, né? Até se a gente fizer isso, a gente acaba cometendo um crime, né? Porque as pessoas, por legislação, têm direito de ir e vir, né? E os espaços públicos são para todos e não é pelo fato deles estarem vivenciando, né? E morando naquele espaço que a gente pode retirá-los, né? Para a gente poder retirar eles daquele local, a gente tem que ofertar um outro espaço público, né? Então a gente não pode fazer essa retirada de ninguém, até porque a gente tem um termo que a gente chama que é higienista, né? E a gente, se nós fizermos isso, nós estaremos comprometidos com a própria legislação brasileira, né? A gente acaba infringindo uma lei. Então a gente fica, às vezes, à mercê de alguns julgamentos, né? Não fazem nada, não retiram, não. Realmente, a gente não pode retirar, né? A gente pode ofertar espaço para essas pessoas de retorno às suas famílias, né? Fazer a escuta, ofertar os espaços de saúde, ofertar tratamentos para álcool e drogas, mas a pessoa tem que querer. Eu não posso, quanto ao psicólogo, né? Quanto coordenação de CREAS e minha equipe técnica, ir lá retirá-los e colocá-los, né, para um outro espaço. Principalmente se é um local público. E aí que as pessoas acabam, e a gente concorda e compreende a dificuldade de vivenciar em espaços onde há moradores de rua que às vezes acabam ocupando os espaços, aí as pessoas veem que acabam trazendo alguns objetos, acabam não tendo opções de fazer as suas próprias necessidades e acabam usando álcool e drogas e fomentando alguns barulhos, né, para aquela região onde eles estão, né? Aí a orientação que nós damos, se caso haja importunação por situações de morador de rua ou até situações de vizinhos, né, se há uma importunação, aí que se faça comunicado à delegacia de polícia, né? Então, se há uma situação de risco, né, tanto para o morador de rua ou para você mesmo, né, então a gente orienta que faça uma ligação à delegacia de polícia, né? A gente não tem como infringir uma lei para retirar eles de lá se eles estão pelo simples fato de estarem lá, né? Augusto, daqueles contatos e ofertas para que eles mudassem de ambiente, foram aceitos? Tivemos um bom percentual em cima disso? Tivemos sucesso em cima disso? E às vezes ele não é aceito de primeiro momento, né? Às vezes eles vão pensar um pouco? Até porque eles estão já o álcool, né, e a droga é algo muito complicado, assim, né? Porque no momento que às vezes é ofertado algum outro espaço, às vezes que propõe ser uma abstinência. E aí eles não vão querer fazer essa abstinência porque já são anos de uso, né? Então, e muitos locais não aceitam às vezes nem que fume cigarro, né? Então a gente acaba tendo essas complicações e então eles acabam não aceitando. Ou muitas vezes eles também têm algum bicho de estimação, né? Tem algum animal de estimação que também não querem deixar na rua, né, sozinhos, né? Então também não podem estar abandonando esse animal, né? Então a gente acaba tendo alguns fatores que acabam sendo complexos assim de se lidar. Então às vezes de primeiro momento não aceitam os encaminhamentos,
encaminhamentos, não aceitam retornar para a família, né? A própria Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social oferta a passagem para que eles possam retornar ao seu município. Às vezes, no primeiro momento, não aceito, né? Nós temos situações que a gente faz abordagens diariamente para ver como que eles estão, acompanhando, monitorando, né? Monitorando nossos encaminhamentos também, e às vezes leva uma semana para a pessoa decidir retornar para os seus familiares, ou às vezes até tivemos situações de que os familiares vieram até o município de Marau para buscar para alguma internação em saúde mental, né? Porque alguns casos, não todos, acabam tendo situações envolvendo saúde mental, né? Em relação a alguma esquizofrenia, né? Algumas situações de psicopatologias severas, assim, que acabam deixando essas pessoas na rua, né? E outras por causa do uso de droga também, que é de saúde mental, né? E algumas por desemprego, né? Por algumas questões desse sentido, né? Por desemprego em si, aqui no município de Marau, nós não temos essas situações, né? Nós temos situações mais por causa de uso de álcool ou outras drogas que acabam vivenciando. E como eu falei anteriormente, algumas pessoas que acabam passando pelo município, que já são, né, transaúentes, assim, que acabam indo para percorrendo, né, às vezes até todo o Brasil, né, são aquelas pessoas que a gente vê às vezes caminhando na beira da estrada, né, que acabam indo de um município para o outro e assim vão vivenciando a sua vida no seu dia a dia, né? Até porque nem todo morador de rua, ele usa drogas ou álcool. É bom colocar isso, né, prof? Isso, nem todo mundo, né, nem todo morador de rua usa álcool ou drogas, assim, né, e às vezes não são álcool e drogas, assim, pesadas também, né, às vezes fazem socialmente, assim como muitos moradores que têm suas casas, né, o fato é que eles estão ali na rua e acabam ficando à mercê de julgamentos como aquela coisa, né, da margem, né, da marginalidade, né, mas não, são cidadãos que nem nós, né, que acabam tendo, pelo fato de estarem na rua, acabam ficando mais à mercê desses julgamentos, né, e acabam ficando mais mal vistos, né, e falados, assim, pelo fato de estarem nesses espaços, né. Um dia, conversando com um morador de rua, não aqui de Marau, mas de outra cidade, ele me colocava de que ele era feliz do jeito dele, sabe? Não usava drogas, não usava álcool, enfim, tinha uma vida um tanto quanto regrada, embora sendo um morador de rua, mas ele se sentia feliz. Ele dizia, aqui é minha morada. Exato, eles acabam optando, né, por esses espaços, às vezes até porque já tiveram suas histórias de vidas, né, perderam os familiares, perderam seus vínculos, né, e aí que precisamos respeitar a história de cada um, né, de compreender o que está ocorrendo, o que levou ela a estar nesse espaço, né, nós temos histórias, assim, que são marcantes, assim, para a vida deles, né, que de perdas, né. E até de pessoas que eram muito bem financeiramente. Exatamente, né, e que acabaram perdendo tudo e não conseguiram lidar daquela forma, né, e abdicaram de fazer novas buscas, né, buscas sociais, né, daquilo com que a gente compreende que deveria ser feito, né, mas para eles está ok, como mesmo tu trouxeste, né, para eles está bom. Né, para eles é desse jeito, né? Por isso que a gente precisa respeitá-lo. Senão a gente vai também estar retornando, né, a uma época assim, antes da luta manicomial, onde nós abrigávamos e asilávamos todo mundo pelo fato de não estar bonito para os nossos olhos, né? E às vezes as pessoas veem os moradores de rua e aquilo não agrada, né? Porque claro, é triste ver uma pessoa em situação degradante, né? Então por isso que a gente tem que avaliar, né? Qual é a situação desse cidadão, né? Qual é a ajuda que ele está precisando? É de ajuda financeira, né? E por que é financeira? Né? É a ajuda de uma moradia, é a ajuda de um trabalho, né? Qual é o espaço? Então é fazer a escuta dessa pessoa, não simplesmente doar, né? E dar dinheiro. E nem roupas e colchões, né? Porque às vezes também acaba fomentando e alimentando com que essas coisas fiquem jogadas por aí, né? Então, as pessoas às vezes dão comida. Teve um cidadão que falou assim, eu já ganhei todo espaço que eu vou, já me ofereceram cesta básica. Não é a cesta básica que eu tô precisando, né? Então, por isso que a escuta é importante, né? E não é nem dinheiro que a pessoa precisava. Às vezes ela precisava de um dentista, que nem foi um caso que a gente conseguiu semana passada para um cidadão. Ele foi para o dentista e no final do dia ele retornou para sua cidade de origem, né? Então, acaba tendo esses espaços também de importância de encaminhamentos, assim, né? Augusto, a gente percebe de que no grupo de moradores de ruas, no caso Marau, são pessoas um tanto quanto jovens.
Como é que você acha essa questão do mercado de trabalho para eles, por exemplo? Eles geralmente trabalham, né? Talvez não de forma formal, com carteira assinada, né? Alguns acabam trabalhando às vezes até de limpeza de pátios, né? Ou aqui no município a gente não tem aqueles que guardam carros, né? Mas há outros municípios que acabam fazendo isso. Alguns acabam fazendo venda de artesanatos, né? Acabam tendo outros vínculos de buscas financeiras, né? E outros acabam sendo pedintes também, né? Acabam buscando na sinaleira, quando algumas pessoas até vêm com cartazinhos, né? Pedindo ajuda financeira para que possam estar ajudando, né? Então, o município de Marau tem espaços de oferta de trabalho, há movimentos que nem teve o Emprega Marau, né? Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e de Trabalho, vai ter outro agora também, né? Então, há encaminhamentos, né, para essas pessoas. Caso alguém, né, está nessa busca, pode buscar o Cine, né? Pode buscar a nossa secretaria, que há encaminhamentos para o mercado de trabalho. Augusto, a gente vê com mais frequência, e é mais nítido aqui, quando se fala de área central da cidade. Realidade dos bairros, também existe isso? Existe, né? Eu sou morador de bairro, assim, eu vejo que tem, né? Assim, mas não chegam a ser os moradores de rua, assim. Eles acabam tendo um espaço onde eles moram, né? Mas às vezes não com uma habitação muito adequada, acabam morando às vezes na garagem de um familiar, né? Mas existem pessoas que vivenciam situação de rua também nos bairros, assim, né? Porque o uso de álcool é algo bastante lamentável, assim, acabam levando as pessoas para longe de suas famílias, para longe dos seus ambientes familiares, né? Das suas casas, e acabam daí vivenciando essas situações de rua, né? Então, nos bairros, o que a gente percebe e vê são pessoas que usam álcool, né? Ou drogas e ficam circulando, assim, pelos bairros, né? E aí é um trabalho de criação de vínculos, né, de tentar ofertar os espaços de tratamento em saúde mental, né, para que eles possam buscar o tratamento de álcool, drogas, restabelecer os seus vínculos familiares, que muitas vezes foram não só por causa do uso de álcool, né, ou de outras drogas que rompeu, mas também por causa das violências que isso acabou ocasionando na família, né? Então acabam afastando essas pessoas dos seus lares, né? E então é um trabalho complexo e de longo tempo, né, de se fazer isso, né? Então a gente tem feito isso junto com a Secretaria de Saúde, de Habitação, para poder ofertar alguns espaços para eles. Augusto, como é que você lida com essa questão ao ouvir vocês não fazem nada para isso? A gente sabe que não é por aí, né? A gente não faz nada, às vezes, aquilo que as pessoas esperam com que a gente faça, né? Que às vezes as pessoas esperam que a gente já vá lá e já retire aquela situação daquele local. Vá lá e limpe. E limpe, exatamente, né? Mas aí realmente a gente não faz, né? Então a gente não faz nada em relação a isso, da limpeza, né? Até porque a gente respeita o espaço do outro, né? Respeita o espaço onde eles estão vivendo e a gente vai ofertando. E às vezes a gente fica com essa sensação também, né? De não estar conseguindo suprir essa necessidade, mas aí são desejos nossos, né? Que aquela situação mude, né? E não o desejo da pessoa, né? Então a gente tem que pensar e reparar essas questões, né? Mas a gente compreende a demanda da população, né? A gente tenta intervir, a gente faz as escutas, a gente tenta organizar, orientar a população também quanto a isso, né? De que forma que a gente deve trabalhar com essas situações, mas a gente sabe também que não é fácil às vezes ter um vizinho que incomode, né? Mesmo sendo ele morador de rua ou não, né? Então a gente tenta intermediar e até junto com os moradores de rua, né? Assim, de dizer, olha, né? A situação está assim, né? Daqui a pouco vocês vão ter que maneirar, vocês vão ter que organizar de forma diferente o espaço de vocês, né? E aí às vezes acabam saindo e indo para outros espaços, assim, né? Mas ofertas são dadas, né? E aí vai de cada um de querer aceitá-lo ou não, né? Geralmente, né, Augusto, quem critica demais são as pessoas que menos colaboram ou tentam ajudar alguém, não é mesmo? Às vezes sim, mas às vezes a gente percebe que tem algumas pessoas assim que nos ligam e dizem, eu já dei prato, já dei dinheiro, já dei comida, já dei roupa, já dei colchão e a pessoa não foi embora. Faltou só levar para dentro de casa, né? Daí claro que a pessoa não vai embora também, né? Porque acaba sendo sustentada por aquele espaço. Claro, a gente não precisa empurrar as pessoas embora, né? E tocá-las, né? Mas a gente tem que cuidar que às vezes a gente também sustenta elas, né? Dando dinheiro. Nós tivemos situações de estarmos realizando abordagens e ver um cidadão
naquela situação que é, às vezes, buscando, né, seu sustento através de reciclagens, né, e tal, e vinha um cidadão na nossa frente e dá R$ 50, né, a gente conversando e abordando, e a pessoa vem gratuitamente e dá R$ 50 para aquela pessoa, né, então acaba, de certa forma, também fomentando e ajudando com que a pessoa tenha esse dinheiro e não saia dessa situação, né. Então, há uma situação de solidariedade, né, sim, que precisa ser continuada, né, mas também nós temos que cuidar que a gente também acaba mantendo essa situação de pobreza através dessas doações sem um cuidado, sem um zelo de que forma isso está ocorrendo, né? Doações com limites, é isso? Isso, e eu acho que mais do que doações é tentar entender o porquê que aquela pessoa está ali e encaminhar os órgãos de apoio para essa pessoa, né? A gente, claro, se comove com situação de fome, né? Mas muitos restaurantes acabam dando marmitas, né? Acabam ofertando isso, né? Então, o dar dinheiro é um pouco complicado, né? Então, oferece ajuda em troca de algum trabalho, em troca de algo nesse sentido, né? Para que não seja simplesmente dado, né? Porque, como tu trouxeste, tem pessoas jovens, né? Tem pessoas que podem estar ajudando e colaborando de certa forma, né? Já diz na Bíblia, Augusto, né? Conquiste o pão do seu dia a dia com o suor do seu rosto. Exato. E algumas pessoas acabam não conquistando porque acaba também sendo fomentado dessa forma, né? Exatamente. Augusto, muito obrigado pela sua presença aqui. Algo mais para a gente, para a comunidade marauense. Nesse momento é delicado para se falar disso também, né? E isso é delicado porque a gente acaba falando do outro, né? A gente acaba falando de pessoas, né, que estão ali, que cada um tem sua história de vida, né? Então é difícil a gente julgar um todo por um, assim, né? Exato. Então a gente tem que avaliar quem é que está ali e de que forma a gente pode estar dando esse apoio, né? É um ser humano que está aí, podia ser um familiar da gente. Exatamente, porque a situação de saúde mental, né, e de álcool e drogas, nenhum de nós está livre. O que nós precisamos é sempre buscarmos vínculos saudáveis, buscarmos apoios onde a gente consegue, né, e se a gente não está conseguindo, buscar por outras vias, né, e fazer contato com quem possa estar ajudando. Então, qualquer dúvida, né, e também qualquer situação que a pessoa possa estar entrando em contato com nós lá no CREAS, a gente pode estar orientando e apoiando pelo 3342-4436. Psicólogo Augusto Facina, atual coordenador do CREAS, sobre a situação dos moradores de rua também de nosso município, nossa querida Marau. Já voltamos 15 para as 10, 18.